E aí, pessoal, tudo bem? Estavam com saudades do PD Conversas? Nós também. Retomamos a nossa série de entrevistas aqui para o jornal Página D, hoje com uma presença mais do que ilustre, o multifacetado e polissêmico artista Guka Domênico conversa conosco nessa edição do PD Conversas. Guka, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer falar contigo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria falar com as pessoas da minha cidade. Ô Guga, a gente vai falar um pouco da sua trajetória, das suas raízes em Santa Cruz do Rio Pardo, mas eu não quero fazer uma entrevista em ordem cronológica, certinha. Eu quero começar do final, e talvez é o que muitas pessoas esperavam, o retorno do Guka para Santa Cruz do Rio Pardo, para os palcos, né? Você sempre esteve por aqui. Agora, o seu retorno aos palcos de Santa Cruz, essa é uma grande novidade que a gente trouxe, inclusive, em destaque nas últimas edições do Página D, um espetáculo que vai ser apresentado no Palácio da Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo no próximo dia 15. Fala um pouquinho pra gente. Bom, é uma felicidade imensa para mim cantar para as pessoas da minha cidade, né? Que eu tenho uma ligação muito forte com Santa Cruz. Eu saí de Santa Cruz muitos anos, mas eu vivi os melhores anos em Santa Cruz, que foram meus primeiros 18 anos. E eu sou marcado profundamente. Eu sou santacruzense até sempre, né? Então, voltar a cantar em Santa Cruz, depois de 10 anos, realmente é para mexer o meu coração. Eu estou ensaiando, né? E às vezes eu fico imaginando assim, eu canto uma música, ela fala, pô, será que eu vou conseguir cantar sem chorar? Porque a música me traz uma lembrança muito grande, né? Eu sou de uma família de músicos, né? O único profissional mesmo é o meu primo Mário Nelli. Os outros eram músicos amadores, tal. Minha avó tocava piano, que inclusive a minha avó foi professora do Mário Nelli, né? A mãe do meu pai. E então, assim, a gente tem uma ligação muito forte, né? A música é muito forte na nossa vida. Sim. E eu estava, para falar uma verdade, eu estava um pouco afastado da música. Eu estava mais. Era um ano sabático para mim, que eu comecei isso em 2020, né? E eu ia ficar um ano mais ou menos afastado, que teve a pandemia também, que eu fui afastado, mesmo que eu não quisesse, Claro. né, porque não tinha shows ao vivo, e eu não gosto eu gosto de fazer ao vivo, eu gosto de aquele momento ali, olhar nas pessoas e ver, As lives sentir não o te que... pegaram. Na pandemia, as lives elas foram muito comuns. Para você não tinha esse feeling, esse Eu fiz etapa. algumas lives Tá. no Facebook, mas assim, porque eu percebi que as pessoas estavam muito tristes, muito desanimadas, sem esperança. Então eu comecei a fazer de quarta e domingo 2 lives, que era mais para levantar o astral da turma, né? Porque a gente tem um dom, tem um talento, é para servir, né? Claro. E então eu estava, mas eu estava assim meio afastado dos palcos. E eu comecei a fazer muito livro, né? Chegou uma hora que eu falei, pô, mas eu não sou escritor. Eu sou escritor por acaso, né? Porque sabe como é que começou essa história de escritor? Diga lá. Em primeiro lugar, já vou começar a conversa aqui, ó. Eu estava fazendo cursinho para entrar numa faculdade, mas eu não queria entrar em nenhuma faculdade porque eu queria ser compositor, tal. Sim. E aí o meu irmão falou que tinha uma faculdade que era em frente da minha casa, que eu morava atrás da TV Gazeta, na Avenida Paulista. Ele falou, tem uma faculdade ali. Eu falei, pô, vou fazer. Do que é? Ele falou, jornalismo. Eu pensei, tudo bem, eu sei escrever bem. Eu sempre fui bom de redação, né, na escola. E aí lá eu conheci os caras que também foram lá fazer faculdade e não queriam ser jornalista, né? E a gente fundou a banda Língua de Trapo ali. Eu quero falar depois com mais detalhes do Língua de Trapo, porque eu sou um fã da banda. Vamos falar do Língua. Daqui a pouco a gente fala. Tá. E aí eu comecei a fazer, escrevi no jornal A Folhinha de São Paulo durante os 3 anos de curso. A editora, quando eu terminei, me deu uma carta de recomendação para o presidente da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura. Sim. E eu não quis, né? Eu falei, mas não quero ser jornalista. Aí o Língua de Trapo também já estava lançando disco e tal, eu não queria sair disso aí. Mas, enfim, eu fiquei, por acaso, escrevendo aí, tá? O dono da editora Nova Alexandria, que tinha estudado comigo na faculdade, ele me convidou para fazer um livro.
E eu disse, não, mas eu não sei escrever livro. Ele falou, imagina, você que, com as músicas que você faz um livro com o pé nas costas. Nessa brincadeira eu fiz já 17 livros, né? Sim. Mas eu estava muito escritor e eu agora, com uma nova produtora, né, ela meio que me incentivou assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começamos a fazer de novo e agora não estou querendo mais escrever livro, estou querendo só cantar e tocar, né? E essa volta, digamos assim, já fiz um show no Sesc de São Carlos tal, e outro aqui no Fino da Bossa. Com esse mesmo show, os bons tempos não acabam ou é outro repertório? Não. O que eu tinha feito em São Carlos foi uma homenagem aos 80 anos do Chico Buarque. Perfeito. Eu fiz com o meu filho, que também é músico. E o segundo, que foi no bar que chama O Fino da Bossa, também era sobre o Chico Buarque. Mas acabou a homenagem e tal, ele fez 80 anos, e aí eu fiquei com aquele bichinho, me mordeu de novo. E aí agora eu tô com esse novo show, agora que eu vou fazer Os Bons Tempos Não Acabam. É o meu retorno, digamos assim, aos palcos, né? Com aquilo que eu faço sempre, que é cantar minhas músicas, falar poesias, contar causos que eu gosto muito de contar, e também músicas de outros autores que eu curto, que eu sempre ouvi. Né? E na entrevista que a gente fez há algumas semanas por Página D, você falou muito do romantismo, né, que impregna esse repertório. É uma marca que o público vai poder apreciar dia 15 no Palácio da Cultura. É um repertório predominantemente de um romântico? Totalmente romântico, né? Eu sou um cara que eu acredito no amor, sabe? Eu acredito que o amor é a única energia de verdade mesmo, que muda as coisas, muda as pessoas, muda o mundo, né? E eu sempre tive um pouco de acanhamento, porque na minha formação musical e cultural, literária e tal, isso é meio considerado uma coisa piegas, uma coisa meio, isso aí é brega e tal. Mas aí eu descobri que eu sou um bregão, eu não sou um breguinho, eu sou um bregão. Assumiu a persona. Né? Total, né? Que falem. Inclusive, teve uma história engraçada. Tem uns músicos que tocam comigo já há muito tempo, né? Um deles é o Ari Nascimento, que é do Placa Luminosa. O irmão dele, que é o guitarrista, que era o formador lá do grupo, ele fez os arranjos do meu disco, chama Óleo, né? Que é o disco, é o Ribamar, ele chama Riba Nascimento. E então esse pessoal assim, é dessa área mais romântica e tal, né? Eles falavam, você é um baita de um romântico. Eu falava, não sou, não sou. Um dia eu falei assim, quer saber? Eu sou romântico mesmo, eu adoro Roberto Carlos, eu adoro Fábio Júnior. E aí, quando eu gravei esse disco, aí eu chamei a Claudinha Telles para cantar. Né? Ela é infelizmente, foi a última participação dela em disco, né? Ela faleceu. E ela cantou lindamente no disco, é uma pessoa maravilhosa, que ela também era considerada brega, né? Sim. Cantar música romântica e tal. Isso é um preconceito tolo, tá? E todo mundo, na verdade, é romântico, né? Você começa a cantar, a pessoa tá meio assim desconfiadinha, daqui a pouco já está molinha. Aliás, né, Guca, se a gente for considerar em termos de penetração na sociedade brasileira, o que a gente poderia classificar de fato como música popular brasileira, MPB, é o que muitas vezes os críticos classificam de brega, né? Evidentemente sim. Esse panteão da MPB tem o seu valor, evidentemente, mas em termos de vendagem de disco, em termos do que tocava e toca nos rádios e o que toca nos corações, né? O que muitos chamam de brega, de fato, é a música popular brasileira nesses rincões todos aí. Sim, sim. Você sabe que eu comecei a estudar, né? Porque eu gosto muito de ler, né? Eu sou um cara de muita leitura e tal. E para eu dar uma opinião, eu preciso estudar, né? Eu me lembro, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi estudar a Idade Média, né? O pessoal fala, a Idade Média, a Idade das Trevas e tal. Eu não conhecia, né? Aí eu pedi uma indicação no Facebook para meus amigos, tem livro para me indicar. Eu comprei 10 livros para estudar a Idade Média, para eu poder ousar dizer alguma coisa, né? E não que ia ser a verdade absoluta, mas assim, pelo menos está mais embasado o negócio. E aí eu comecei, mas na música, eu comecei a estudar
todo o movimento que foi essa MPB aí, com esses panteões, esses caras aí, Chico Buarque, Caetano Veloso e tal, como aconteceu, né, esse movimento. E eu notei que a chamada MPB, né, dos anos 60, 70, 80, até um pouco atrás, até hoje, né, tem uma MPB, Claro. eles são um pouco elitistas, entende? E eles meio que torcem o nariz para esse pessoal que é mais romântico, chama de brega, né? Mas é uma bobagem, entendeu? Quando você pega uma música e você analisa a música assim, sem preconceito, porque o lance é assim, ó, não tenha preconceito, Claro. tá? Você analisa aquilo ali e fala, pô, isso aqui é uma coisa bem construída, né? Um Odair Até tem uma José, história. um Heraldo Braga, né? Sim, sim. Exatamente. Eu gosto muito de ficar escutando, assim, ficar pesquisando, né? Eu vou cantar algumas no show aí, umas músicas que estão meio assim, esquecidas e tal. Vai ter uma história engraçada que eu vou te contar aqui, né? Eu tenho um amigo, o percussionista do Língua de Trapo, Fernando Marconi, ele mora em Madrid, acho que há quase 40 anos, né? E eu fui para Portugal em 2018, eu fui fazer uma apresentação lá numa feira, né? Pra você ter uma ideia, eu perguntei para o cara, eu falei assim, essa feira aqui tem muito tempo já? Ele falou assim, começou no ano 420. Eu falei, pô, é nova, né? Sim. 420, tá? E aí tinha uma escala, na volta, eu escolhi fazer uma escala em Madrid de 11 horas para eu poder encontrar o meu amigo lá, o Fernandinho, né? Aí ele falou, não sei o que eu vou te mostrar. Eu falei, não quero ver nada, não quero conversar e tomar um vinho, tal, aquela coisa. E aí a gente foi andando, chegamos num lugar chamado Mercado São Pedro. Aí eu estava tentando falar para ele, porque assim, ele é músico, percussionista, todo cheio do preconceito. Falei, pô, Fernandinho, Roberto Carlos é um cara genial, ele tem umas músicas assim, tal, tal. E você fica torcendo o nariz, aí ele fica meio assim incomodado, né? Aí eu falei, a gente estava assim, perto do balcão, né? Aí eu falei assim para ele, olha aquela música, O Portão, tem uma imagem poética que é mais linda, assim, ó. Ele fala assim, Portão eu do Roberto abri a Carlos. porta, do Roberto Roberto. Carlos, Aham, assim, ó. sim. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Cara, isso é uma cena de cinema, Sim. né? E quando eu cantei isso ali no mercado e tal, aí tinha um cara do meu lado, um italiano, e falou assim, brasiliano? E eu falo italiano, Sim. sim, sou brasileiro e tal. Cantor? Você canta tal. Aí ele pegou e falou assim, eu namorei uma mulher de Fortaleza tal. Aí ele pegou e falou assim pro barman lá, ó, dá eu quero pagar 2 vinhos para esses caras aqui e tal. E deu 10 euros, né? Aí foi embora e tal. Aí eu falei pro meu amigo assim, cara, eu cantei um refrão e ganho 10 euros. Pô, isso aqui parece promissor. Imagine cantar a música toda, né? Vamos fazer um Um show, eu saio show, né? Por que não, né? carregado de dólar, Muito de bom. euro. Falando um pouco dessa história de MPB, você tem essa participação na formação do grupo Língua de Trapo, né? Que surge ali no final dos anos 70, né, Guca? Faz parte ali de uma Isso. cena que se classificou pela crítica como a vanguarda paulistana, um grupo com letras ácidas, satíricas, e um grupo seminal. Sem dúvida alguma. Fala um pouquinho do surgimento do Língua de Trapo pra gente, da sua participação nesse processo, desse momento tão punjante ali da cena musical paulistana. Então, o Língua aconteceu assim mais ou menos por acaso, porque 3 compositores foram fazer faculdade de jornalismo, né? Eu, o Laerte e o Carlos Mello. A gente é o triunvirato do Vocês Língua. todos faziam Casper, é isso? Na Casper, né? Todo mundo fez Sim. Casper Líbero. Ok. E aí eu comecei a perceber, né, que aquele momento ali era um momento da abertura política, tal, o general Figueiredo, tal, a volta dos exilados, tal, anistia, aquela coisa. Eu comecei a ver que os estudantes, eles eram muito caretas, cara, sabe assim? Tinha assembleia, pô, parecia que você estava no Congresso Nacional, pela ordem, senhor presidente, não sei o quê, companheiro. Eu ia nas reuniões, eu zoava, né? Falava, pô, meu, vocês estão velhos, cara, vocês têm 20 anos, vocês estão todos velhos, tal. Eu era muito irreverente, eu não Sim. gostava daquilo.
E aí eu comecei a perceber que a maneira mais efetiva da gente fazer uma crítica ao momento, que na verdade não é uma crítica tipo para detonar, a crítica no sentido de você fazer uma crônica, um quadro do momento que você fotografa aquilo através da música, né? Era usando o humor, entendeu? Então, fazia uma sátira ao Paulo Maluf, por exemplo, né? Um samba de break, que tinha. Aí isso começou a funcionar muito nos nossos shows. A gente fazia em faculdades esses shows, né? O pessoal, você não quer tocar lá na festa de calor? A gente começou a tocar em várias faculdades. E quanto mais a gente. Porque não era só música de humor, mas quanto mais a gente colocava música de humor, mais o show ficava atraente, né? E aí tinha uma coisa que chama inveja. Então, assim, 3 compositores. Aquela inveja, o cara chegava e fazia um samba de break, eu falava, pô, vou fazer um também. Entendeu? Aí o cara fiz um bolero. Tinha competição interna. Vou fazer um também. Todo mundo, aquela inveja, todo mundo com inveja do outro e tal. E a gente ia fazendo as músicas, né? E começou a ter um repertório consistente. Até que um dia eu falei pro Laerte assim, não tem mais música séria, só música de humor agora. Ele falou, mas aí, as suas músicas são legais, ele falou. Até depois de 30 anos ele resolveu cantar uma num show que ele fez. Ele falou Deu assim, o braço a torcer, 30 anos depois. Eu quero cantar aquela sua música lá, Modinha de Ilusões, que é uma música, um blues assim, bem gostosinho e tal, né? E eu falei, não, vamos cantar só música de humor e tal. Então, aí começou ali o Língua de Trapo, nessa pegada aí de fazer uma crônica social e política e tal, e deu super certo, porque a gente era praticamente assim os únicos loucos que faziam isso, né? Sim. A gente abriu portas, assim, eu me lembro, a gente fazia show, o pessoal do Mamonas Assassinas estava ali na plateia, o Dinho, ele era fanzaço, ia lá na primeira fila, tal, aplaudia a gente, tal, porque não tinha muito isso. O grupo que fazia isso, mais ou menos assim, era o Premê, né? O Premeditando Break, mas a gente era mais ousado, digamos assim, mais porra louca mesmo, né? Eles já eram mais assim, faziam ECA, né? Escola de Comunicação e Arte, então tinha que ter uma música mais respeitável. A nossa não, eu falava assim, você vai cantar um iê, iê, iê? Então vamos fazer um iê, iê, iê mesmo, tá? Vamos fazer um bolero, um tango, entendeu? E aí o grupo teve diversas formações, idas e vindas, né? Hoje, como é que o grupo segue se apresentando? Sim, eu não estou mais já há muito exatamente. tempo, né? Eu saí logo no começo, assim, por uma divergência, foi engraçado, porque eu não queria que os músicos ali que entravam e saíam, né? Porque tinha aquele triunvirato que estava sempre desde o começo, que a gente botava grana ali, né, para começar. Vamos comprar um figurino, põe lá. Não tinha produção. A gente independente, claro. Independente total. E aí os músicos começaram aqui, não, vamos escolher repertório. Eu falei, opa, peraí, cada um no seu quadrado, né? Aí o Laerte, muito vaselina, não quis bater de frente, né? Eu já sempre fui mais anarquista, assim. Aí eu falei, então eu vou sair, tal, vocês continuam aí. Mas as minhas músicas nunca saíram, né? Na verdade, eles continuam cantando até hoje, as minhas músicas. E eu, em 2005, quando foi feito um box com todos os CDs, né? Aí eu fui convidado, vamos lá fazer uma participação ali no show, tá? Abrir o show, né, no Sesc Pompeia, mostrar mais ou menos como se fosse lá no corredor da faculdade, a gente canta 2 músicas, e eu, não quero, vamos. Tá bom, vamos, cantar 2 músicas que eu vou. Aí começamos, você podia cantar aquela comigo, você podia, no fim cantei 9 músicas, metade do show. Aí, o pessoal lá do Centro Cultural quer esse show, tem que você estar junto. O pessoal do Festival de Teatro de Londrina quer esse show, você tem que estar. Aí, no fim, eu fiquei mais 2 anos de volta lá com Língua de Trapo e parei a minha carreira de solo, né? Que eu sempre gostei mais da música mais bem elaborada ali. O humor também é uma música muito elaborada, mas você tem que sacrificar a melodia, a harmonia para a piada valer, né? Perfeito. Então foi essa pegada aí que eu acabei, não quis continuar, mas o Língua de Trapo é uma referência até hoje, né? A gente recebe homenagens às vezes, aí o pessoal fala com a gente. Tem alguns fãs famosos, né? Eu lembro uma vez um cara falou assim para mim,
Pô, eu estava numa praia lá em Salvador vendendo os discos, aí o Caetano Veloso falou assim, ó, eu quero aquele disco lá do Língua de Trapo. Aí o cara falou assim, ah, tem aqui. Aí ele falou assim, aí você tem aquela música, O Que É Isso, Companheiro? Tem, era a minha música, Sim, olha só, hein? entendeu? O... E várias outras histórias, né, com Língua de Trapo. Sensacional. O Língua de Trapo é um filho meu que eu nunca Com vou deixar de certeza. gostar, né? Vamos falar um pouco das suas raízes santacruzenses. Todo mundo tem essa trajetória de nascer, crescer numa cidade pequena e depois ir para uma metrópole. Eu também fiz esse caminho, depois acabei retornando para Santa Cruz anos depois. Tem um tipo de sentimento, talvez uma mescla de saudosismo, com de vez em quando revisitar memórias, quando a gente retorna para alguns lugares, rever as pessoas, me conversando com outros amigos que também fizeram esse movimento, né? De sair de cidade pequena, ir para a cidade grande, de vez em quando voltar para o interior. Parece que é um sentimento compartilhado. Queria saber, no caso do Guca, né, como é que a sua infância em Santa Cruz, as suas raízes aqui, elas afetam na sua arte, no seu trabalho como escritor, compositor, no seu trabalho artístico, e que você contasse um pouquinho, né, dessas suas raízes aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Olha, como eu falei, são os melhores anos da minha vida, né? Os primeiros 18 anos que eu morei em Santa Cruz, eu sempre fui um menino muito solto, né? Meu pai dava muita liberdade para gente, não tinha muito proibido, né? E isso me fez ser muito responsável, né? Porque meu pai deixa fazer tudo, eu não posso pisar na bola, né? Mas eu pisava, né? Quem nunca, Claro. né? Imagina que o Guca não ia fazer É umas pisando, é cagadinhas, né? pisando que se aprende, parodiando. É pisando que se Exato. aprende. Mas assim, eu amava o Rio Pardo, né? Eu morava na Conselheiro Dantas, no último quarteirão antes do. Acho que agora tem uma. Asfaltaram ali, era o Beco que chamava, Perfeito. né? Ali no Beco e tal. Muitas vezes, eu descia de casa, ia até o Beco e subia nadando contra a corrente até o Clube Náutico, né? Que não era uma correnteza tão forte assim também, né? Mas eu era um garotão que eu gostava de nadar, né? Inclusive, teve no primeiro, agora é corrida de boia, mas teve uma corrida que era de natação, né? Sim. As duas primeiras eu fui o campeão da cidade, porque tinha um cara de Ourinhos, o Nassim, que ele inclusive tem uma escola de natação em Ourinhos, né? Então era páreo e duro. Mas eu era o campeão da cidade, porque eu nadava pra caramba, eu adorava nadar, né? O Rio Pardo. E aí eu às vezes ia no clube ali no Caiçara, porque aí tinha as menininhas mais Claro. bonitinhas e tal. Eu ia lá pra paquerar, mas nadar, eu sempre gostei de nadar no Pardo. Aí tinha uma charuteira, que era uma árvore embaixo ali da Ponte Nova, que a gente ia lá, brincava lá. O Rio Pardo faz parte da minha história, sempre, 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 né? E também ali o Jardim, que a gente chama de Jardim, que é a Sim. Praça Leônidas Leônidas Camarinha, né? Camarinha. Vamos lá no Jardim e tal. Chamava Praça da República naquela época. Então a gente sempre ia ali, ficava conversando ali. Foi uma vida muito legal. É uma história minha com Santa Cruz muito legal. E ali na praça, tem uma história engraçada ali na praça, porque o meu bisavô, Moisés Nelly, ele construiu aqueles dois prédios onde hoje é o Special Dog Cultural lá, Centro Cultural. e o outro eu não sei o que é agora, do outro lado da rua. E o meu bisavô construiu ali, porque ele fazia engenharia na Itália, né, em Milão. Ele veio visitar um tio aqui e acabou ficando. Aí o pessoal falava assim: ei, mas esse italiano é muito burro, hein, rapaz? Ele constrói uma casa em cima da outra e tá cheio de terreno aqui. O pessoal não conhecia nem Sobrado. O Como é que é? conceito de sobrado era novidade. Isso é 1900 de alguma fumaça ali, né? Sim. Então, assim, foi tudo isso aí, assim, meus amigos de Santa Cruz, que eu tenho até hoje. Eu estou sempre junto com ele, Mário Milo, o Lorival Botelho, o Ratão. São pessoas que Bacana. estão sempre assim. O Luiz Antônio Volo, né, que é da Casa Volo, ele foi meu amigo assim, a gente estudou do primeiro ano de grupo até o terceiro colegial, sempre na mesma classe. E a minha primeira professora foi a minha mãe. Bacana. A sua relação com a música, evidentemente, passa pela família, que é uma família super musical, Uhum. mas você começa a se apresentar em Santa Cruz do Rio Pardo, ou a ter aulas de algum instrumento. Como é que é essa fase da sua vida em relação com a música, ainda aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? Então,
eu poderia ter tido aula com o Mário Nelli, mas acontece que eu fui lá para ter aula e ele queria dar aula para mim e um outro cara junto, que é o Luiz Antônio Queiroz. Tal. Só que esse meu amigo aí não tinha ouvido, entendeu? Então ele Sim. me atrasava um pouco. Aí eu fiz umas 2 aulas, eu falei para o meu pai, não quero mais não, eu vou aprender sozinho. Então eu via meu irmão tocando, eu via como ele punha o dedo ali no violão, via o meu pai onde toca, aí eu fui vendo a lógica, né? Falei, pô, se eu fizer essa posição aqui, depois foi para aquela, aí eu fui tirando música, Entendi. eu sozinho, fui na coisa da intuição mesmo, né? E quando eu resolvi me virar um músico profissional, você vê como é que é. Eu tinha 18 anos, eu pensei assim, pô, agora é muito tarde para aprender música, né? Agora eu já estou velho. Se soubesse, Sim. eu teria estudado mais. Mas eu sou muito intuitivo, então, por exemplo, eu faço arranjo, né? Assim, eu chego, por exemplo, a Paula que vai tocar comigo aí no Palácio. A Paula Valente é uma instrumentista da jazz sinfônica, já acompanhou Tom Jobim, Milton Nascimento, Gal Costa, Elba Ramalho. Tá? Agora ela está num festival em Itajaí. O mês passado estava em Fortaleza, foi para Portugal, ela super requisitada. E aí, quando a gente vai fazer arranjo, eu falo assim para ela, ó, Paula, anota aí. Entendi. Aí ela, tá, eu falo assim, ó, a introdução é assim, ó. Parararara, parararara, parararara. Aí ela escreve a partitura, Ótimo. porque eu ouço a música na minha cabeça, entendeu? Aham. Então, quando eu vou gravar meus discos, eu chego para os caras e falo assim, ó, eu quero que você toque assim, ó, pá, 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 piano, ó, aqui a bateria faz assim. Então, você fala, pô, mas você não, por que você não aprende música para escrever? Eu sei escrever música, mas só que é muito lento em relação ao meu ouvido, Perfeito. entendeu? É Eu não muito mais consigo ser intuitivo o tão seu rápido. processo. Não consigo ser tão rápido como eu sou quando eu sou na boca, Perfeito. né? Ó, aqui o baixo é assim, ó. Tum, 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 Fraseia, tum, tum. já tá feito. Eu faço a frase, eu quero assim e tal. Porque eu já escutei a música, né? Claro. Ela é minha, né? Ela nasceu aqui comigo, então Ô, eu Cuca, já. ainda sobre as suas raízes aqui de Santa Cruz, a gente tem esses locais, momentos que ficaram na memória de várias gerações aqui de Santa Cruz. Você citou o Jardim, que até hoje é um ponto de encontro na cidade, mas imagino que nesse período em que você morava, aqui ainda adolescente, foi o auge, né, daquele espaço como um local em que os jovens iam para namorar, para se encontrar, ficava próximo ali do Clube dos 20, que também Sim. está sempre no imaginário de uma geração de Santa Cruzenses. Você também vivenciou essa fase da noite santacruzense como artista desde sempre, né? Profissionalizou-se aos 18, mas quem é artista já nasce artista, né? Já tem a alma de artista. Como é que foi esse momento, esses locais que marcaram a história de Santa Cruz? Você vivenciou esse cenário também na sua época? Sim. Você sabe que, assim, a gente não escolhe ser artista, sabe? A gente é escolhido, né? Claro que tem muita gente que, assim, é mais desinibida, tal, que quer aparecer, digamos, né? Eu, eu descobri isso, a primeira vez que eu descobri essa coisa, que o pessoal hoje fala que ter carisma, né? Foi numa festa de Páscoa, no grupo escolar Sinharinha Camarinha, que era aquele ali antigo mesmo, aquele Aham. primeiro que hoje acho que está em reforma, né? Perfeito, ótimo. Aí tinha uma festa lá, uma encenaçãozinha qualquer lá tal. E aí eu fui de coelho. Eu era um coelho azulzinho assim, então. Imagina só, numa festa de Páscoa, o coelho ele só ia dar uma passada em frente assim ao palco, entendeu? E aí eu, assim, te juro, você não estava querendo aparecer nada. Quando eu fui, eu fiz um jeito engraçado, eu não lembro que foi um trejeito lá, que a plateia veio O abaixo, Coelho roubou a entendeu? cena. Roubou a O cena. Coelho Aí quando eu figurante roubou a cheguei, cena. quando eu cheguei do outro lado, aí a professora que estava falou assim, volta! Aí eu voltei, né? Não sabia o que Improvisou. estava acontecendo. Não sei se é volta porque errei, né? Aí voltei andando do mesmo jeito, o pessoal, Aí cheguei lá na outra pessoa, volta! Eu fui 4 vezes ali e tal. Aquela coisa. Aí eu descobri, isso depois de,
50 Sim. anos, eu descobri que é o carisma, né, que a pessoa tem, né? Você chama atenção mesmo, você não está querendo chamar atenção, mas você chama, né? Então, assim, eu já tinha essa coisa. Depois eu me lembro, lá no grupo que chamava Leônidas Amaral Vieira, que acho que hoje chama Sinharinha, não é? Sim. Aquele último lá perto Hoje o da Santa Sinharinha fica ao Casa. lado do Leônidas ali, naqueles prédios, mas eu imagino que na época era justamente onde hoje é o Sinharinha. Depois houve a troca ali, né? Isso. Então, ali no Leônidas, que é o IELAV, né? Aí, por exemplo, sei lá, tinha festa de fim de ano, alguma coisa assim, tal, ou acho que era festa da pátria, não sei o quê. Aí, você pode tocar violão? Posso. Lá toquei lá com umas meninas, as minhas amigas lá cantando e tal. E assim, eu não ficava nervoso. É engraçado, eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos. Eu tocava violão, eu não ficava nervoso. Ai, meu Deus, se eu vou errar, se eu vou acertar. Para mim era normal. Eu tocava em casa, meu pai tocava, meu irmão tocava, meu primo tocava, eu tocava. Tocar violão, mesma coisa que chupar uma bala, né? Então eu fui meio que participando já, assim, da vida cultural, musical de Santa Cruz, mesmo sem forçar a barra, entendeu? Claro. Foi assim, naturalmente, a coisa foi acontecendo para mim, Perfeito. naturalmente. Guga, para a gente já encaminhar para o final da entrevista, vamos voltar aos Bons Tempos Não Acabam, espetáculo que você traz para Santa Cruz do Rio Pardo no próximo dia 15, no Palácio da Cultura, entrada franca, né, para toda a população de Santa Cruz, matar saudade do Guca, a região, inclusive, todos convidados. Você já citou a participação especial, queria que você falasse um pouco mais. E novamente, né, sobre o repertório, é um show, evidentemente, que traz aí clássicos, músicas românticas, mas também é um show em que você interage com a plateia, conta causos, e quem está acompanhando essa entrevista percebe que você é um craque, inclusive na arte de contar os causos, né? E são memórias bastante gostosas, sobretudo para quem viveu o mesmo período que você nessa fase aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Fala mais desse espetáculo que vem para Santa Cruz aí, Guca. Ó, em primeiro lugar, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, tá? Uma noite muito agradável e eu vou resgatar umas músicas que estão assim no inconsciente das pessoas, aquela que de repente você começa a cantar, a pessoa já começa a cantar junto, né? Essa é a ideia, né? Eu selecionei algumas músicas que eu tenho certeza que vai ter um coro muito grande cantando, né? E também o show eu pensei em fazer assim como se fosse um recital, tá? Como se fosse um sarau, né? Muito descontraído. Porque eu não gosto de frescura, cara. Eu não gosto, o artista. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente é normal, a gente vive como uma pessoa normal e tem um dom, né? E você vai lá e você leva uma coisa melhor, assim, uma outra coisa, uma música, uma poesia. Isso dá uma elevada um pouco, assim, né, daquela coisa do dia a dia, que o dia a dia é cruel, né? Você tem que trabalhar, acordar cedo, aquela coisa. Então, o show, né, tem essa característica, né, vamos dizer assim, de dar uma elevada no espírito da gente. Então, para isso, nada melhor do que falar de amor, né, músicas românticas, tal. Eu pretendo instigar a plateia a cantar comigo, né? Eu tenho certeza que algumas, quando eu começar a cantar, eu não vou nem pedir para cantar, eles já vão cantar, tá? Pessoal, opa, especialmente o pessoal um pouquinho mais velho aí, tal. Eu gosto muito das músicas que hoje o pessoal chama de sertanejo universitário. Eu gosto, eu escuto, eu gosto, mas eu não vou cantar nenhuma dessa praia, não. Talvez, quer dizer, na verdade, duas, né? Mas é pouco Sim. no geral. São músicas mais antigas um pouco, tal, mas que estão no inconsciente das pessoas. E eu também quero, aproveitando aqui, falar que eu queria agradecer a Renata Sartori, a secretária de Cultura, que foi muito solícita, né? Quando eu falei para a minha produtora, eu falei, olha, entre em contato lá com Santa Cruz, tal, porque eu tô com saudade, queria começar esse show lá, né? Hoje mesmo ela já me ligou, o pessoal do Sesc Pinheiros quer você lá, o Clube Paulistano, já tem assim, uns shows agendados aí até janeiro. Mas eu falei, eu queria começar em Santa Cruz, pô, porque é outra coisa. Aí ela falou com a Renata e foi super solícita, vamos fazer, sabe? Não teve muita dificuldade, assim, né? Foi uma sintonia muito grande, né? Então, queria deixar aqui meu agradecimento especial a ela pela acolhida que foi, né?
e convidar todo mundo que está assistindo aqui essa entrevista, o pessoal de Pau Sul também, Bernardino, Chavantes, enfim, Ourinhos. São Pedro Turvo, toda a região aí, para ir lá no Palácio, né? Aproveitar, que é de graça, né? E também agora eu vou cantar no Palácio que chama Humberto Magnani Neto, né? Meu amigo querido, né? Eu ia encerrar com Outra essa vez pergunta, que eu cantei, né? Sobre a sua relação com o Humberto, e você vai cantar no Palácio. Quando você se apresentou lá, ainda não tinha sido feita homenagem a ele, é isso? acho que não. Não. Acho que não me lembro, faz muito tempo, foi 2014, ou 13 ou 14, não me lembro. Mas não estava ajeitado, agora está ajeitado o negócio, né? Inclusive, nós temos a estátua, né? A Humberto Magnani logo na entrada ali. Não sei se você veio para Santa Cruz recentemente. Eu E já vi essa estátua. ficou bem bacana. Ficou bem. Uma justíssima homenagem ao seu amigo. Não, e ao ícone ele de Santa Cruz, né? Ó, duas coisas aqui, ó. Humberto Magnani, eu falava que ele era o embaixador de Santa Cruz, né? Eu falava, você é o embaixador de Santa Cruz. E outra pessoa que eu vou homenagear alguns músicos de Santa Cruz, tá? Que o Mário Nelli, que é o maior músico de todos os tempos, insuperável, né? O Mário Nelli é o maior músico de Santa Cruz. E outras pessoas que desenvolvem ali também um trabalho, nem não são profissionais, digamos assim, mas que tocam, que cantam, o pessoal do Black Tie, o grupo Florescência e tal. Eu vou fazer uma homenagem a essas pessoas. E vai ter uma participação especial de uma cantora de Santa Cruz, que é a Carla Cíntia, né? Ela falou comigo um dia lá no Instagram, no direct, tal. Começamos a conversar um pouco, tal. Eu falei, você não quer cantar uma música? Ela falou, quero. Ela vai cantar Pássaro Preto, Pô, que é o nome do meu livro mais recente de poesia. Então vai ter uma participação especial aí. Vai ser uma noite maravilhosa, viu? Não tenho dúvidas. Com certeza. Guca, para quem quiser acompanhar o seu trabalho como cantor, como escritor, você é bastante ativo nas redes sociais, inclusive na arte de provocar, é um grande provocador social, excelente frasista, instiga muitas pessoas através aí dos seus raciocínios. Quem quiser te acompanhar, como é que encontra o Guca nas redes sociais? No YouTube eu tenho lá um canal, né, que é Guca Domênico 3512. Se você digitar Guca Domênico lá no Google, vai ter tudo, página, né? Vai ter página a rodo, né? Porque também eu lancei muito livro, né? Então tem várias páginas minhas lá, tal. No Facebook, né, onde eu participo, estou sempre ali escrevendo alguma coisa. Eu gosto do Facebook, né? Eu gosto menos do Instagram do que do Facebook, entendeu? O Facebook tem uma interação e eu gosto dessa coisa. Então, assim, se você está assistindo e você quer, me adiciona lá. Eu ainda devo ter uns 50 vagas lá. Eu tenho bastante amigo lá. Mas se eu não tiver disponível, me segue lá, vai ter acesso a toda essa minha interação. Eu gosto muito de provocar, realmente você tem razão. Mas você sabe que não é de propósito, eu não faço isso para chamar like, não. É que eu sinto uma vontade de falar. É incontrolável. Né? É incontrolável, cara. É incontrolável, é isso. O romantismo e o instinto provocador são marcas incontroláveis do amor e humor. Amor e humor, é isso. Guca Domênico conosco no quadro PD Conversas. Foi um prazer, a gente nunca tinha conversado pessoalmente, mas eu acompanho o seu trabalho de longe. Espero vê-lo pessoalmente dia 15 no Palácio da Cultura. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Santa Cruz o aguarda de braços abertos. Beleza, Guca? Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Perdi o eixo, perdi o centro, mas tô voltando pra você, pra dentro. Saí dos trilhos, perdi